Capítulo 9. Jeová falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois que eles saíram da terra do Egito. Ele disse: Os israelitas devem preparar o sacrifício pascual no tempo determinado. Vocês devem prepará-lo no tempo determinado, no dia 14 deste mês, entre o pôr do sol e a noite. Devem prepará-lo segundo todas as leis e todo o procedimento estabelecido referentes à Páscoa. Então Moisés disse aos israelitas que preparassem o sacrifício pascual. E eles prepararam o sacrifício pascual no dia 14 do primeiro mês, entre o pôr do sol e a noite, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que Jeová havia ordenado a Moisés. Mas havia alguns homens que tinham ficado impuros por terem tocado num cadáver, de modo que não puderam preparar o sacrifício pascual naquele dia. Por isso, esses homens compareceram perante Moisés e Arão naquele dia e lhe disseram: Ficamos impuros por ter tocado no cadáver. Por que devíamos ser impedidos de apresentar a Jeová a oferta no tempo determinado, junto com os outros israelitas? Então Moisés lhes disse: Esperem ali, e eu ouvirei o que Jeová ordenará a respeito de vocês. Jeová disse então a Moisés: Diga aos israelitas: Mesmo que alguém entre vocês ou das suas futuras gerações fique impuro por ter tocado num cadáver ou esteja numa viagem distante, ainda assim deve preparar o sacrifício pascual para Jeová. Devem prepará-lo no segundo mês, no dia 14, entre o pôr do sol e a noite. Devem comê-lo com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada dele até a manhã seguinte, nem devem quebrar nenhum osso dele. Devem prepará-lo segundo toda a lei referente à Páscoa. Mas se um homem estava limpo ou não estava em viagem e não preparou o sacrifício pascual, essa pessoa será eliminada do seu povo, porque não apresentou a oferta de Jeová no tempo determinado. Esse homem responderá pelo seu pecado. E se um residente estrangeiro estiver morando entre vocês, ele também deve preparar o sacrifício pascual para Jeová. Deve fazer isso segundo a lei referente à Páscoa e o procedimento estabelecido. Deve haver uma só lei para vocês, tanto para o residente estrangeiro como para o israelita de nascimento. No dia em que o tabernáculo foi armado, a nuvem cobriu o tabernáculo, a tenda do testemunho, mas à noite, algo que parecia ser fogo ficou sobre o tabernáculo até a manhã seguinte. Isto é o que sempre acontecia. A nuvem o cobria de dia, e o que parecia ser fogo, de noite. Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas partiam prontamente, e no lugar onde a nuvem ficava parada, ali os israelitas acampavam. Os israelitas partiam segundo a ordem de Jeová, e acampavam segundo a ordem de Jeová. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por muitos dias, os israelitas obedeciam a Jeová e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Eles permaneciam acampados segundo a ordem de Jeová e partiam segundo a ordem de Jeová. Às vezes a nuvem ficava parada apenas do anoitecer até o amanhecer. E quando a nuvem se elevava de manhã, eles partiam. Quer a nuvem se elevasse de dia, quer de noite, eles partiam. Enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo, quer por 2 dias, quer por 1 mês, quer por mais tempo, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Mas quando ela se elevava, eles partiam. Eles acampavam segundo a ordem de Jeová e partiam segundo a ordem de Jeová. Cumpriam a sua obrigação para com Jeová, segundo a ordem de Jeová dada por meio de Moisés.